Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Ontem eu expliquei Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Não expliquei com muita profundidade, teria muito o que explicar, porque, como eu disse a vocês, eu procuro fazer os meus vídeos breves para que as pessoas tenham um tempo disponível para assisti-los, certo? Então, não procuro fazer vídeos muito extensos, então procuro abreviá-los e fazer os vídeos por etapas, né? Fazer aquele estudo por etapas. Pois bem, então, vamos dar continuidade aqui ao livro do Apocalipse. Como ontem nós observamos Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3, hoje nós iremos observar Apocalipse, o mesmo capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Então, cada versículo abordado aqui no estudo, ele tem muitas informações, muitas precisões. Então, veja bem, Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém? Então, vamos entender aqui. Amados irmãos, veja que o escritor sagrado, o hagiógrafo, ele se identifica como João. A tradição, desde os tempos antigos, viu esse João como sendo João o discípulo de Jesus, como sendo João o filho de Zebedeu, como sendo João o evangelista, o autor do 4º evangelho, como também o autor da 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. Porém, precisamos saber que o nome João era um nome muito comum naquela época, né? O João, né? Yohanan ou Ioana, né? Então era um nome muito comum. Muitas pessoas se chamavam João naquela época. Então, o livro do Apocalipse, ele não traz com precisão detalhes sobre o escritor, certo? Só diz que foi João. E ele se identifica como estando exilado. Aqui na frente nós vamos ver que ele vai falar disso, certo? Já no versículo 9 ele começa a falar sobre isso. Mas aqui ele diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Pois bem, João, às 7 igrejas, essas 7 igrejas são comunidades que compartilham e vivem a mesma fé. Lembrando aqui que o denominacionalismo, como nós conhecemos hoje, não existia naquela época. Os nomes referidos às comunidades, por exemplo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, etc. Então, os nomes referidos às comunidades não são nomes de denominações, são nomes de lugares aonde a igreja estava, certo? Então, explicando aqui, na época não existia o denominacionalismo como nós conhecemos hoje, certo? Por exemplo, Assembleia de Deus,
batista, luterana, presbiteriana, metodista, congregacional, etc. Então não existia o denominacionalismo. Então era apenas a igreja que estava em lugares diferentes. Então essa carta estava sendo, esse livro Apocalipse estava sendo destinado a essas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, onde é atualmente a Turquia, certo? Pois bem, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Graça e paz é a saudação comum que nós vemos nas epístolas do Novo Testamento, certo? Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui ele enfatiza claramente a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz o que é, o que era e o que há de vir. Então, ele fala do passado, do presente e do futuro, certo? Na epístola aos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? E o Senhor muitas vezes se apresentou no Antigo Testamento como: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou o primeiro e o último. Não há Deus além de mim. Então ele sempre se apresentou como único. Pois bem, então aqui João enfatiza claramente a divindade do Senhor Jesus, mostrando a sua eternidade, o que é, o que era e o que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos aqui não quer dizer que Deus tenha realmente 7 espíritos. A Bíblia diz que há um só espírito. Em Efésios é muito claro, quando o apóstolo Paulo diz isso. Há um só espírito, no qual também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Então, meus amados, há um só espírito. Mas como entender esses 7 espíritos? Esses 7 espíritos é a descrição da plenitude do Espírito de Deus, já que 7, o símbolo, o número 7, simboliza plenitude, certo? Plenitude, perfeição, certo? Então, é justamente isso. Não quer dizer que sejam literalmente 7 espíritos, certo? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Jesus Cristo é descrito como sendo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para a vida eterna, porque nós sabemos que houve ressurreições antes, mas não para a vida eterna, porque esses que foram ressuscitados, eles morreram novamente. Mas os que foram ressuscitados para a vida eterna, Jesus Cristo foi o primeiro. A Igreja Adventista fala da ressurreição de Moisés, mas não há base bíblica, porque lá a Bíblia mostra de maneira clara que Moisés morreu, né? É dito que Moisés morreu, nós vemos claramente. Não fala nada a respeito da ressurreição de Moisés, a não ser aquela passagem lá de Judas, que diz que o diabo contendia com Miguel, que Miguel contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, mas não diz no texto que está falando ali da ressurreição. Então a gente não pode pegar e fazer uma inferência, colocar nossa interpretação no texto. Então não tem como defender isso. Então veja, Jesus Cristo, primogênito dos mortos, o primeiro, tanto em importância como em excelência, como também o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, porque Jesus Cristo ele se identifica como Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? E ele governa sobre a nossa vida. Então, meus amados irmãos, depois nós iremos complementar aqui o nosso estudo, certo? Então, fica aqui essa parte que foi estudada hoje e desejo que Deus ilumine a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe em Cristo Jesus.